Disciplina Estágio Supervisionado 1, aula de abertura. Olá, eu sou a professora Ellen de Fátima Lago Barros Costa, sou pós-doutora e doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, sou mestre em Educação pela Universidade Federal do Maranhão, sou bacharel e licenciada em Pedagogia pela Universidade de Selma, graduada em Artes Práticas pela Universidade Federal do Maranhão, sou professora da carreira Magistério Superior do Departamento de Ciências Humanas e Sociais, DHS, do Campus São Luís Monte Castelo. Sou professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológico, ProfEPT, que é o mestrado em rede, mestrado profissional em rede. Sou professora das licenciaturas e bacharelados do campus. Caríssimos e caríssimas alunos e alunas, iniciamos hoje a disciplina de Estágio Supervisionado 1, componente curricular imprescindível e final para a sua formação docente. Deste modo, espero que a disciplina contribua para a sua formação acerca das questões da educação, assim como da dinâmica e as especificidades da sala de aula. É nosso objetivo, portanto, que a inserção de vocês no espaço escolar possibilite efetivamente para que vocês possam perceber a importância da articulação entre a teoria e a prática. Desejo a todos e todas um percurso prazeroso, desafiador e desejo também um bom trabalho. A ementa da disciplina é análise da realidade da escola de ensino fundamental, dos sistemas público e particular de ensino, conhecimento da estrutura e funcionamento da escola, observação dos aspectos administrativos, pedagógicos e legais. Análise crítica das propostas pedagógicas e de fatores que interferem na dinâmica da sala de aula. Planejamento, execução e avaliação de experiências pedagógicas vivenciadas no contexto da escola e da sala de aula, das séries finais do ensino fundamental. Análise do fazer pedagógico dos profissionais na escola-campo a partir das práticas desenvolvidas. E, por último, observação e regência nas diversas séries que compõem o ensino fundamental. Então, vocês observam aqui que esse estágio supervisionado 1, a inserção de vocês é basicamente em escolas de ensino fundamental, em que vocês vão estar observando não só a prática pedagógica na sala de aula, ou seja, a prática pedagógica de um professor. Vocês também estarão refletindo, observando, conhecendo, intervindo na realidade da escola. Por isso, vocês vão ter que observar os aspectos administrativos, pedagógicos e legais da escola. O objetivo geral da disciplina é refletir sobre os problemas educacionais e a prática pedagógica em diferentes espaços, de modo a preparar-se para uma atuação competente no desenvolvimento do processo educativo. Então, observem que a disciplina de estágio é esse momento em que vocês vão estar, além de analisando e refletindo a prática pedagógica, você também está conhecendo os problemas educacionais, quais são as práticas que são desenvolvidas naquela escola que vocês estão estagiando, qual é a realidade daquela escola, qual é a inserção da comunidade na escola, qual é a relação da escola com a comunidade, quais são as relações que são estabelecidas no âmbito da escola, relação entre professor e aluno, relação de direção, coordenação pedagógica e professor. Ou seja, é um momento de vocês estarem refletindo efetivamente a escola e a sala de aula e os problemas educacionais que emergem na sala de aula e na escola. Essa unidade, essa disciplina está dividida em 4 unidades. A primeira e a segunda unidade vai ficar sobre a responsabilidade da professora Ellen, ou seja, sobre a minha responsabilidade, e a unidade 3 e 4 ficará sob a responsabilidade do professor José Hilton Rangel, que é um professor da área da Química. Então, a unidade 1, nós intitulamos a importância do estágio na formação docente e estágio curricular no IFMA. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estar discutindo o que é o estágio na formação de vocês. Nós vamos estar aqui refletindo que o estágio não é só teoria, o estágio não é só prática, o estágio é o momento de relação entre teoria e prática. O estágio ele está para além de atividades burocráticas de finalização do curso,
ele é um momento de reflexão e inserção de vocês nas escolas e nas salas de aula. Então, o estágio supervisionado, como eu disse anteriormente, não é teoria ou prática, ele é teoria e prática. Nós vamos também estar discutindo as normas regulamentadoras e documentação do estágio no IFMA, orientação para o desenvolvimento das atividades do estágio supervisionado 1. Nessa primeira unidade, eu vou estar explicitando essas questões mais teóricas, essa discussão mais teórica sobre a importância do estágio, mas também eu vou estar apresentando para vocês as normas, toda a documentação, as fichas, o cronograma de estágio, tá? E todas as atividades que vocês vão estar desenvolvendo. O objetivo específico, compreender a importância do estágio supervisionado para a formação docente, conhecer a legislação e a dinâmica das atividades a serem desenvolvidas nesta etapa do estágio, no que diz respeito a cronogramas, procedimentos e documentação. Então, esse primeiro momento aqui é um momento de reflexão inicial sobre o estágio e também um momento de apresentação de como que vai ser a dinâmica do estágio supervisionado 1. Na unidade 2, observação da estrutura e funcionamento de escolas do ensino fundamental, nós temos um primeiro momento que nós vamos discutir o planejamento do ensino-aprendizagem. Nós vamos, na verdade, retomar essa discussão que vocês já tiverem outras disciplinas, como a disciplina de didática e outras disciplinas que vocês tiveram durante o curso. Mas por que nós estamos voltando para esse tema? É porque vocês efetivamente vão precisar de planejar, saber planejar. Planejar as atividades do estágio, planejar a sala de aula, ou seja, é um momento de planejamento. Nós vamos retomar essa discussão sobre planejamento. É um momento também de observação sistemática em escolas da educação básica. Nesse momento aqui, vocês já vão ser apresentados na escola, em que vocês vão estar atuando como estagiários. E vão desenvolver todas as atividades que a gente ainda vai explicar para vocês desse primeiro momento. Também teremos a regência simulada, que são as microaulas. O que é essa regência simulada? Vocês vão estar ministrando aulas simuladas na sala de estágio, sob a supervisão do supervisor de estágio, ou do tutor, ou do professor formador, ou seja, ou eu ou o professor Hilton. Nesse momento de regência simulada, vocês vão, em 20 minutos, apresentar uma aula e entregar um plano e ministrar uma aula de até 20 minutos, de mínimo de 15 e máximo de 20. Uma aula com começo, meio e fim, com o tema, com o conteúdo que vocês vão estar escolhendo, que vocês acham que fique melhor para vocês. O objetivo específico, observar a realidade educacional escolar, a fim de perceber as bases teóricas que determinam e impulsionam a estrutura e funcionamento da instituição e a devida intervenção nos problemas que se apresentam nessa realidade. Nas disciplinas passadas que vocês tiveram durante o curso, vocês discutiram bases teóricas da educação, bases teóricas do ensino-aprendizagem, bases teóricas da avaliação e de outros assuntos que são pertinentes à docência. Então, esse momento do estágio que vocês vão estar observando, que vocês não vão estar ministrando aula lá na sala de aula da escola, né? Vocês vão estar observando isso. Qual é a base teórica que norteia o trabalho daquele professor? Qual é a base teórica que norteia a dinâmica da escola? Qual é a concepção de planejamento, de avaliação? Qual é a concepção da função social da escola? Qual é a concepção de comunidade? Como é que a escola pensa a comunidade, como é que a comunidade está intervindo na escola, ou seja, é um momento de observar e refletir sobre essas bases teóricas. E também o outro objetivo é ministrar aulas simuladas na sala de aula do estágio para o supervisor de estágio com vista à sua inserção, à sua futura inserção nas escolas de educação básica. Na unidade 3, que é a observação em escolas no ensino fundamental, nós vamos estar discutindo o ensino de ciência, relação teoria e prática, e a experimentação no ensino de ciências. Esses dois temas foram escolhidos porque nós consideramos que é importante que vocês retomem a discussão sobre o ensino de ciências, né? O que é a importância de uma experimentação,
a importância de articular teoria e prática na sala de aula, e esses 2 pontos são bastante importantes nessa unidade. E também outro conteúdo dessa unidade é a regência compartilhada. A partir deste momento, vocês vão estar indo para a escola, não só para observar, e intervir em algumas atividades específicas da escola. Vocês estarão nesse momento efetivamente ministrando aulas em salas de aula do ensino fundamental, sob a supervisão do professor colaborador, que é o professor da área naquela escola, certo? Objetivos específicos: vamos continuar com a observação da realidade educacional a fim de perceber as bases teóricas que determinam e impulsionam a estrutura e funcionamento da instituição e a devida intervenção nos problemas que se apresentam nesta realidade. É o mesmo objetivo da unidade passada, porque vocês vão estar na regência compartilhada, mas vocês vão continuar observando essa escola, né? E o outro objetivo: ministrar aulas em escolas da educação básica sob a supervisão de um professor colaborador da área. Na unidade 4, ainda a regência em escola de ensino fundamental, nós vamos estar discutindo um pouco sobre instrumentos avaliativos para o ensino de ciências, vamos estar ainda com a regência compartilhada e teremos um seminário e um relatório de estágio. A culminância da disciplina de estágio supervisionado 1 vai ser em forma de um seminário em que você, junto com o supervisor ou o tutor, ou os dois, vocês vão estar apresentando as experiências, vivências de vocês no estágio supervisionado. E vão também entregar um relatório de estágio, que tem um modelo específico para isso, e que vai ser explicitado com mais detalhamento pelo professor Hilton. Eu vou lá na unidade 1, se não me engano, ou unidade 2, eu vou tocar no relatório de estágio, mas a explicação mesmo sobre o relatório será feita pelo professor Hilton. Objetivos específicos: vivenciar a prática docente e a praxis pedagógica em escolas de ensino fundamental, ministrar aulas em educação básica sob a supervisão do professor colaborador. Então, essas são as 4 unidades da disciplina. Procedimentos de ensino: aulas expositivas em vídeos, participação em atividades presenciais, estudo de materiais disponibilizados, resolução de atividades no ambiente virtual da aprendizagem, o AVA, regência simulada, regência compartilhada, resolução de avaliações presenciais. No que diz respeito às atividades avaliativas, nós teremos na unidade 1 um envio de arquivo único, que é um fichamento de comentário dos textos 1 e 2, para cada texto um fichamento. Para quem já foi meu aluno em outras disciplinas, sabe que eu costumo passar fichamento de comentário, que eu acho que é importante, né? que é um excelente instrumento, né, de estudo. Então, o texto 1 é um texto que eu escrevi junto com um aluno do curso de Química, da licenciatura em Química do campus Monte Castelo, que é a importância da educação científica na formação docente para ensino de ciência, algumas reflexões pertinentes, que foi publicado em 2021 na Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica, e o texto 2 é da Selma Pimenta e Maria do Socorro Lima, Estágio Docência Diferentes Concepções, que foi publicado na revista Poeses. Então, o que é fichamento de comentário? É a transcrição direta, exige a colocação de aspas no início e no final do texto, consiste na reprodução fiel dos textos do autor citado, indica-se o número da página de onde foi transcrito o texto e, finalmente, deve-se fazer uma avaliação da obra. Então, no próximo slide, eu dou um exemplo de fichamento de comentário. Aqui vocês vão ter o cabeçalho normal, aqui vocês vão colocar a obra que está sendo fichada, de acordo com a norma 6023 de 2018, que é a norma da ABNT. Aqui vocês vão colocar os capítulos, as seções e subseções. Nesse segundo quadro, vocês vão colocar quais são as partes principais que vocês acharam daquele capítulo e ao lado fazer os comentários. E assim até o final do fichamento da obra que vocês estão fichando. Na unidade 2, nós vamos ter um envio de arquivo único, que é um plano de ensino da regência simulada e aulas simuladas de 20 minutos. Então, vocês vão ter um momento de regência simulada,
e que vocês vão ministrar aula de até 20 minutos, e para isso vocês vão ter que entregar com antecedência um plano de ensino para que o professor, para que o supervisor que esteja acompanhando a aula de vocês na sala de estágio, não é na escola, não é lá na escola que vocês vão estagiar, é na sala de aula do estágio, né? Vocês vão entregar um plano de ensino para que o professor acompanhe a aula que você está dando. A unidade 3, atividade de envio de arquivo único, é justamente o plano de ensino, só que agora da regência compartilhada. Vocês vão dar, no mínimo, 5 aulas lá na escola de estágio, na escola campo, tá? Então, para cada aula tem um plano de aula, um plano de ensino. E esse plano de aula vai ser entregue, vai ser compilado, todo compilado no relatório de estágio. Todas as fichas, documentos que vocês estiverem trabalhando durante o estágio, ele serve como apêndice lá no relatório de estágio. Então, tome bastante cuidado com isso, porque tudo que você estiver utilizando vai ser colocado lá no relatório de estágio como apêndice, certo? Unidade 4 vai ser a entrega do relatório, né, que eu já falei que nós vamos explicar, e vai acontecer um seminário de estágio que eu também já expliquei para vocês. Aqui algumas datas importantes, vocês não se preocupem em anotar nada aqui da aula, porque vocês vão receber um cronograma do estágio, mas só para que vocês fiquem atentos, por exemplo, a apresentação na escola e a apresentação do estagiário para o professor, por exemplo, está aqui no dia 13/4, tá? Então, quer dizer que no dia 13/4 vocês vão ter que estar em escola. Agora, essas datas que nós colocamos, gente, elas são flexíveis, contanto que vocês cumpram essas atividades aqui. A ideia é que a gente trabalhe nas datas que foram colocadas aqui. Por exemplo, caracterização da escola, de 14 a 17 de abril. Vocês têm 14, 15, 16, 17 para fazer isso. Nunca após o dia 17. Nunca após o dia 10, nunca após o dia 15, certo? Preste atenção nisso, tá? Aqui mais algumas datas importantes. Aqui são os recursos, que é o AVA e suas ferramentas, os vídeos, textos, que é normal que a gente utiliza nas disciplinas da UAB, né? Aqui estão as referências que nós vamos trabalhar na disciplina. Eu desejo a todos um excelente trabalho, um estágio tranquilo, que vocês aprendam muito, que reflitam e que tudo vai dar muito certo. Até a próxima aula.